Pai, que essa palavra, Senhor, possa entrar nos nossos corações, Senhor, possa frutificar, Senhor, que possamos, Senhor, entender, Senhor, aquilo que Tu quer falar conosco, Senhor. Não, Senhor, da forma, Senhor, em que queremos, Senhor, mas da forma que Tu queres, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que possa ser Tu, Senhor, que esteja a falar, Senhor, e não eu, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Assim que eu te peço, te oro e já te agradeço. Amém? Irmãos, nós vemos aqui no capítulo 6 um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus Cristo estava em Tiberíades nesse dia e uma multidão seguia a Jesus. E a palavra de Deus vai falar que essa multidão seguia a Jesus pelos sinais e pelos prodígios que ele fazia. Jesus multiplica os pães e a multidão associa essa multiplicação dos pães ao profeta que haveria de vir. Esse profeta, ele foi profetizado por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19. Mas primeiro vamos colocar no 17, Deuteronômio 18, versículo 17, e depois a gente pula para o 18 e 19. Perdão, irmãos, 18, 15. Amém? 18 e 15, pode colocar. Diz assim: o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, que vocês devem ouvir. 18. Farei com que ele se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo modo, aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Irmãos, a gente sabe que os profetas são homens escolhidos por Deus para falar o que Deus quer falar ao povo, né? Deus fala ao povo por intermédio do profeta. E o profeta que Deus havia profetizado por Moisés aqui no Deuteronômio 18 era justamente Jesus Cristo. E esse profeta é o que o povo estava esperando. Para o povo, esse profeta seria semelhante a Moisés. E as Escrituras também diz que era um profeta que seria semelhante a Moisés. O que foi que Moisés fez? Moisés libertou o povo do Egito, Moisés multiplicou o pão, Moisés reuniu as 12 tribos de Israel, não que elas estavam dispersas, né? Mas e o que Jesus faria? Jesus, ele libertaria o povo que estava sob a opressão do povo romano naquela época. Ele reuniria as 12 tribos de Israel, ele implantaria o reino e ele também traria a prosperidade, né? Os profetas, os rabinos, eles eles comentavam, né, segundo o Talmud, que é uma doutrina deles, ensinamentos, dizia que quando o profeta viesse, o profeta também faria com que o maná descesse do céu, assim como Moisés e outros milagres, né? Então, o que acontece? Jesus multiplica os pães. No dia seguinte, os discípulos eles vão para Cafarnaum, que é do outro lado do mar de Tiberíades. E quando a multidão ela acorda, ela verifica que os discípulos não estão lá.
e nem Jesus. Então, eles começam a procurar Jesus e não encontram, né? E o que eles fazem? Eles pegam barcos e vão para o outro lado, atrás de Jesus. Provavelmente eles acreditaram que Jesus tinha ido a pé para o outro lado, porque eles viram que só tinha um barco. E quando os discípulos foram para o outro lado, os discípulos foram sozinhos. E a gente sabe através das Escrituras, mais especificamente do versículo 16, que Jesus ele não foi a pé, nem foi de barco, mas ele foi sobre as águas. Então, quando os discípulos chegam lá do outro lado, a multidão, eles encontram Jesus e eles ficam surpreendidos. Porque Jesus já estava lá pregando, e para chegar lá do outro lado, Jesus levaria no mínimo 2 a 9 horas, dependendo do local que ele saísse. Então eles chegam e falam assim: Senhor, Rabi, quando foi que vocês chegaram aqui? Quando foi que o Senhor chegou aqui? No versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus ele dá já um choque de realidade naquelas pessoas, na multidão. Jesus fala qual é a intenção real do coração deles. Eles não estavam procurando Jesus por amor, mas eles estavam procurando a Jesus pelo que Jesus poderia fazer por eles. Eles estavam querendo um profeta que resolvesse o problema deles. Eles estavam procurando saciar as suas necessidades momentâneas, mas eles não estavam olhando para o que a Escritura fala. Que a Escritura fala que a multidão deveria ouvir a Jesus. Não se trata do que nós queremos, do que eles querem, mas se trata do que Jesus quer. Então Jesus fala, né? Vocês estão me procurando simplesmente porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês me procuram pelo que eu dei a vocês. Vocês têm que me procurar, vocês têm que fazer a obra de Deus em prol da espiritualidade, para receber aquilo que Deus tem para dar para vocês. Ele continua: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o confirmou. Irmão, muitas vezes nós buscamos a Deus simplesmente por o que Ele pode oferecer a nós. Muitas vezes as nossas orações estão relacionadas mais a nós do que ao nosso próximo. No judaísmo é interessante que eles abordam a oração, que nós devemos, em nossas orações, sempre estar mais direcionando ao próximo e direcionando a adoração a Deus. Eles falam que quando pedimos por o nosso próximo, nós recebemos primeiro. Então, nós devemos rever o porquê que nós estamos buscando a Deus. Se é pelo que Ele é, pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, ou por o que Ele tem para nos oferecer. Que nós não sejamos conforme essa multidão. Então Jesus continua o discurso. No versículo 28 ele fala: então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus havia falado que, olha, vocês devem trabalhar, fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, para que vocês possam receber a comida que permanece para a vida eterna.
Quando Jesus falou em relação a fazer a obra de Deus, eles pensaram num conjunto de mandamentos e de ações que é previsto na lei, 613 mandamentos. E os rabis discutiam entre si qual era o mandamento que era maior, qual era o mandamento que você fizesse e poderia receber a justiça e a misericórdia de Deus. Então eles quiseram saber de Jesus Cristo qual era o mandamento que eles deveriam fazer, qual era a obra de Deus, qual era a vontade de Deus, para que eles alcançassem a justiça, a misericórdia e o favor do Senhor. Ou seja, eles achavam que era pelos seus próprios esforços. Mas Jesus adiante ele fala, não são obras, é a obra de Deus. Ou seja, não é pelo esforço humano, mas é pelo mérito de Deus, pelo mérito do Senhor Jesus. Quando ele fala, a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que ele enviou. E eles sabiam que aquele que enviou, no versículo 14 que nós lemos, que eles estavam esperando o profeta, e eles mesmos, eles tinham reconhecido que Jesus era o profeta, que Jesus havia enviado. Por Jesus ter multiplicado os pães, eles associaram o profeta ao novo Moisés, como Jesus. E eles falam, verdadeiramente, este era o profeta que havia de ser enviado ao mundo. Então, Jesus fala em outras palavras, olha, vocês devem crer em mim, que sou aquele que Jesus iria enviar. Não precisam vocês fazerem algo para obterem um favor de Deus. Vocês só devem crer em mim. A salvação, a justiça, a misericórdia de Deus, não é pelo que o homem pode fazer, mas é pelo que Deus pode fazer por nós. Versículo 30. Então, eles disseram, que sinal o Senhor fará? Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos que o Senhor pode fazer? Ele queria a multidão, e também dentro da multidão tinha vários dos seus outros discípulos, não os apóstolos. Eles queriam que Jesus apresentasse outros sinais, além do que Jesus Cristo já tinha apresentado. E os sinais não eram para beneficiar o povo no sentido de que eles, por causa daqueles sinais, se apegassem a Deus. Mas os sinais eram para testemunhar de que Jesus era o Messias, enviado de Deus. Lá em Isaías fala que o enviado de Deus, o Messias, ele curaria os enfermos, que ele daria a salvação aos necessitados. Então, eles pedem outro sinal. Como eu havia falado, eles tinham a crença de que o profeta enviaria também o pão do céu. E a gente pode tirar uma aplicação aqui. Muitas vezes a gente coloca uma condição para Deus, para que Ele possa mostrar a nós que Ele nos ama, que Ele possa mostrar a nós de que Ele está conosco, para que Ele possa mostrar a nós de que Ele se importa conosco. Mas Deus, Ele não tem que provar nada. O que Ele já fez foi na cruz do Calvário, por nós. E para que você saiba que Deus está contigo, basta você sentir a presença de Deus através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se você consegue ter paz, se você consegue ter alegria, se você consegue ser longânime, benigno, essas virtudes são virtudes, como nós estamos estudando na escola dominical, que só podem ser manifestadas
por aquele que tem Deus no coração. Porque o homem em si, ele não pode manifestar nada que não seja da parte de Deus, porque dele só procede aquilo que é mal, as obras da carne. Então, Deus, ele não precisa te dar nenhuma prova, nenhuma condição. Você não precisa crer, ver para crer, mas você precisa ver, crer para ver. A palavra de Deus fala, que Jesus não operou milagres em alguns locais porque lhe faltava fé naquelas pessoas, faltavam fé naquelas pessoas. Então Jesus, ele continua no versículo 31. Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vamos pular aqui para o versículo 49. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. E este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, eles estavam entendendo o sermão de Cristo de forma literal. Para nós entendermos a palavra de Deus, os propósitos de Deus, a mensagem de Deus, nós devemos entender por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que revela a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos dá a interpretação das Escrituras. Então, eles não entenderam a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não era ser, naquele momento, um líder político, mas era vir como o servo sofredor. Porque Israel estava naquele momento de opressão romana, estava com as 12 tribos espalhadas, estava sofrendo por causa dos pecados deles. E a gente sabe que quando Deus restaurava o seu povo, trazia novamente ao seu território, era necessário o arrependimento. Só que o arrependimento sem nascer de novo não é possível. É um arrependimento que constantemente fica voltando atrás. Jesus Cristo falou para Nicodemos, Nicodemos, para que tu entre no reino é necessário que tu nasça de novo. Só é possível ter o arrependimento genuíno quando a gente nasce de novo. Porque senão a gente volta atrás. Então Jesus Cristo, ele veio como servo sofredor para oferecer o seu corpo e o seu sangue como sacrifício substitutivo por nós, para nos libertar do pecado, para nos libertar da culpa e dar a oportunidade de nós nascermos de novo. Mas eles não entendiam, eles não entenderam, porque eles estavam levando só no lado espiritual. Eles estavam focados aqui no material. Pulando para o versículo 56, ele fala, quem come... Então, nesse momento aqui, Jesus Cristo, ele começa a, digamos assim, endurecer mais o sermão. Ele começa a deixar ainda mais espiritual. Ele fala assim, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço dele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Quando Jesus falou isso, os israelitas ficaram chocados, porque eles sabiam que era proibido pela lei comer sangue.
O irmão Márcio pode colocar aí Levítico 17:11. E também comer carne era algo que era totalmente absurdo, porque isso era uma conduta que era feita pelos pagãos. Então, como é que um profeta, um rabi, vai ensinar uma doutrina dessa? Então, eles ficaram muito confusos. Eles ficaram sem entender nada. Mas Jesus estava falando metaforicamente. Ele fala que aquele que comer do pão, ou seja, aquele que crer nele, e depois ele fala que o pão é a carne dele, e se comer a carne dele, é o que? É unir-se a Cristo através da fé no seu sacrifício. Jesus estava falando isso, mas eles não compreendiam. Então, lá em Levítico 17:11 diz assim, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês. Porque o sangue que fará expiação pela vida. Ou seja, se eles tivessem levado de forma espiritual esse versículo, eles haviam entendido que carne e sangue era referente a sacrifício. Referente ao servo sofredor de Isaías 53. Aí no versículo 60 diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Então, aqui começa a apostasia. É um momento muito difícil e triste, quando você tem aquela pessoa que supostamente confia em você, está com você e um momento vira as costas para você por causa de uma palavra. Mas Jesus não estava preocupado em multidão, ele estava preocupado com a verdade. Ele tinha compromisso com a verdade. A gente vê em Apocalipse que a igreja fiel era aquela igreja que era pequena, e aquela igreja que era corrompida, era aquela igreja que era mais rica, cheia. Não estou fazendo aqui uma comparação a igrejas grandes, né? Porque a gente sabe que tem muitas igrejas grandes que são uma bênção. Mas a gente fala que a palavra de Deus, o Evangelho, ele confronta o pecador. Ele confronta o homem, o orgulho. E aquele que não se rende ao Evangelho, ele abandona a Deus, abandona o Evangelho, ele se frustra. Então eles falam, esse discurso é muito difícil de entender, quem é que pode suportá-lo? Então Jesus, ele fala, mas sabendo, o versículo 61, o narrador fala, mas Jesus sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Aí no versículo 63 ele fala, o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. Jesus ainda fala para ele que o que ele estava falando para eles, não era para eles interpretarem de forma literal, mas sim de forma espiritual, porque se eles fossem interpretar de forma literal e carnal, eles não absorveriam nada, porque o propósito de Jesus Cristo não era para a terra, era um reino espiritual. E as palavras que ele estava falando eram procedentes do Espírito Santo de Deus. No versículo 66 ao 68, diz assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus.
Irmãos, essa daqui é uma das respostas e declarações mais bonitas das Escrituras. A gente vê que os discípulos de Cristo e aqueles que têm a fé verdadeiramente em Cristo, eles não estão ligados àquilo que Deus pode fazer. Eles estão ligados na palavra de Deus. Eles estão ligados no sacrifício de Cristo, naquilo que o Senhor fez por nós. Ele fala: Senhor, para quem iremos? O apóstolo Pedro sabia que não existia nenhum caminho fora ao Senhor, nenhuma filosofia, todos os caminhos levavam à perdição. Mas só o Senhor tem os caminhos de vida eterna, e ele sabia disso. E ele fala também: o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que é o Santo de Deus. Quando ele fala crido e conhecido, é como nós poderíamos fazer uma analogia a Jó. Jó, no presente momento, ele não compreendeu ali os propósitos de Deus. Porque o propósito de Deus era para o futuro, e o homem não conhece o futuro. E Deus também conhece mais o homem do que ele mesmo. Tem dois psiquiatras muito conhecidos, que é o Freud e o Jung. Eles falam que a mente consciente é como um iceberg. A gente só conhece de 5 a 10%. O resto fica tudo no do inconsciente. Então, Deus, ele conhece 100% de nós. Tem coisas que acontecem na vida da gente, nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Os discípulos, mesmo sem entender, eles confiaram no Senhor. Eles sabiam que o Senhor muitas vezes falava em parábolas, mas depois Jesus Cristo ia e explicava a eles. Eles sabiam que eles iriam entender depois. Eles sabiam em quem eles criam. Então, Jó, depois que tudo se findou, ele faz aquela declaração: eu o conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu o conheço face a face. A fé dele era apenas teórica, mas ele passou depois a ter uma fé experiencial e pessoal, ou seja, por experiência. Então, os discípulos, eles tinham uma experiência com Jesus Cristo. Eles não estavam ligados ao que Jesus fazia, mas quem ele era, na palavra dele, na pregação dele. Irmãos, e que nós possamos estar ligados na palavra de Deus. Que nós possamos não buscar a Deus pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele fez por nós. Que nós não venhamos a colocar condições a Deus para que possa provar de que Deus está conosco, de que Deus nos ama. Para que amor maior do que esse? Em que Cristo morreu por nós, como o apóstolo Paulo fala, quando nós ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo fala que o amor de Deus está em Cristo Jesus. Então ele já provou. Ele não tem que provar mais nada. A palavra de Deus fala em Romanos 8 ou 9, quem foi que primeiro deu a ele para que seja restituído? O que Deus tem para restituir para nós se a gente não deu nada a ele primeiro, mas ele primeiro deu a nós? Então, irmãos, hoje é um dia maravilhoso se nós iremos confraternizar, iremos ceiar, participar desse banquete que é a ceia do Senhor Jesus. O pão e o vinho que representam a carne e o sangue de Jesus, que foi dado por nós na dura cruz do Calvário. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Adriano. Quero estar aproveitando a oportunidade e dando um seja bem-vindo ao Guto e à sua família.
Quer dizer, é um prazer ver vocês aqui. Fico feliz em ver vocês aqui, amém? E eu tenho certeza que a Igreja Batista Nova Aliança muito mais. Não é assim, irmãos? Amém. Irmãos, o que significa tomar a Santa Ceia indignamente? Aqui em 1 Coríntios 11, no verso 29 ao 32, diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estando sendo disciplinados para que sejamos condenados com o mundo. Ao lermos esse texto, podemos ver a serenidade da Santa Ceia. Não é algo apenas, muitas pessoas pensam que quando nós falamos que é um memorial, é como se nós estivéssemos olhando simplesmente aquele quadro da Santa Ceia. E não é. Aqui é mostrando o que o nosso Deus fez por nós. O seu imenso amor. A sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre a cruz. A cruz não foi o fim, sim o começo. E aqui no verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Que nós possamos fazer em memória do Senhor. Amém? Do mesmo modo, diz aqui no verso 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vamos estar orando agora pelo cálice. Vou estar chamando o nosso diácono, irmão Bruno, e o nosso diácono, irmão Márcio, para estar servindo. Convido o diácono irmão Márcio para estar orando pelo vinho. Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por este momento, Deus, que podemos participar desta ceia, Deus, que nos restituíste naquele dia, Deus. Ó Pai querido, cuide de nós, da tua graça, faz Senhor digno, ó Deus, de participar tão, ó Deus, desta mesa, junto com nossos irmãos. Ó Deus, que tu também, ó Deus, compraste, ó Deus, por teu sangue. Ó Deus querido, tu sabes, ó Deus, as nossas vidas, nós somos falhos, ó Deus, dependentes de ti. Pecamos, falhamos, ó Deus, confessamos, mas, ó Deus, nos faz, ó Deus, cada vez mais digno, ó Deus, de andar ao teu lado, de poder dizer, ó Deus, que somos cristãos, que somos discípulos do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ajuda, nos dá a tua graça. Cada um que aqui está, ó Deus, seja, ó Deus, busca, ó Deus, a comunhão, a vida, ó Deus, cristã, de uma forma perfeita, para que, ó Deus, sejamos, ó Deus, gratos a Deus e também sejamos, ó Deus, olhados para ti, ó Deus, como filhos amados do Pai. Venhamos aprender com o teu Filho, ó Deus. Abençoa este alimento, esse alimento que será, ó Deus, compartilhado com os irmãos. Ó Deus, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebeu uma lembrancinha de um suspiro. Você simbolizando o último suspiro. Foi por amor a você. Lembre-se disso, igreja. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Sinta essa dependência que nós temos que ter de Deus em nossa vida. Esse último suspiro foi por amor a mim e a você.
cada um precisa examinar sua vida e ver se sua vida está, se você verdadeiramente está vivendo uma vida devota ao Senhor. Uma vida com compromisso, uma vida com fidelidade, uma vida que entenda o tanto que o Senhor nos amou, ao ponto de celebrarmos esse memorial. Não é eu, pastor, não é nenhum diácono, não é o irmão que está ao seu lado que vai examinar. Aqui Paulo nos ensina que é você que faz essa análise. Aqui no verso 25 diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, que a igreja possa repetir comigo em alta voz: até que ele venha. Podeis tomar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra que nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra que nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem
morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que há em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Glória a Deus. Senhor Deus amado, Pai gracioso e Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, pelo teu culto, ó Deus, feito aqui para ti, ó Deus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Deus. Escuta, ó Deus amado, o nosso clamor. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que tu vive, ó Pai. Que tu vive, ó Deus, e tu tem derramado, ó Deus, o teu cuidado, o teu amor, a tua proteção sobre a tua igreja. Que Deus seja louvado e exaltado nas alturas. Ó Deus amado e Pai bendito, nos leva, ó Deus, para os nossos lares em paz. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. E que a graça do nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Desde já, quero agradecer a cada um, quero agradecer aos diáconos pela celebração da Santa Ceia, ao Ministério de Louvor e a todos que nos visitam essa noite. Que Deus lhe dê uma semana repleta da presença dEle. Amém?